todos sorrindo. Dá um sorriso para quem está do seu lado. Oi! Boa noite para quem está online aí com a gente. Hoje é dia de alegria, dia de louvor. A gente está comemorando o aniversário da Ana Paula, comemorando todas as vitórias, né, que Deus nos deu ao longo desses dias que a gente teve aí, desses meses, a vida da Manuela. Então, a gente vai começar com o que vocês sabem, todos vocês sabem, que foram do nosso retiro, né, o primeiro retiro. A gente está caminhando aí para o segundo ano de grupo. Então, sejam bem-vindos, todos sejam bem-vindos aqui mais uma vez. Então, vamos cantar aquela música e falar com Deus? Então, vamos lá, canta essa saudade. Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. O que você vai fazer aqui? Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Eu vim fazer aqui, eu vim falar com Deus, vim falar com Deus. Perguntaram o que eu vim fazer aqui, eu vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Ó, agora é só as mulheres, hein? Vamos ler. Só as mulheres. Eu sei que me chama assim, mas o nome dela é só pra você, porque eu fiz aqui a ceia. O nome dela fez aqui a ceia, então vamos lá. Eu vim fazer aqui, eu vim falar com Deus, vim falar com Deus. Acho que nós, Isabela. Perguntaram o que eu vim fazer aqui, eu vim falar com Deus, vim falar com Deus. É bem alto agora, hein? Me ajuda. Vim falar com Deus, você quer mulher? Vim falar com Deus. É o refrão agora. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Sem o violão, só nas vozes, hein? Só o refrão, tá? Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que
homens. Só os homens. Mas é só os homens. Só os homens? É, os homens agora. Deixa a menina aqui. Vai, só os homens, vai lá. Quero ver vocês agora. Oi, Vem mesmo falar com refrão, vai. Deus. Pode fazer. Oi. Vem falar com Deus. Vem dizer pra Deus que eu sou feliz. Nossa, tá animado. Que Ele é Deus. Vem falar com Deus. Vem dizer a Deus que eu sou feliz. Não, gente. Não, Que pode Ele fazer nada. é Deus. Vem falar com Deus. Vem dizer pra Deus que eu sou feliz. Que Ele é Deus. Vem falar com Deus. Vem dizer pra Deus que eu sou feliz. Que Ele é Deus. Aê! Amém. É assim, né? De negócio aí, mas tá bom, né? Bom, ainda nesse clima de alegria, né? Esse clima de louvor, que você possa já ir fechando os seus olhos, colocando a mão no seu coração, já se colocando aí mesmo nesse momento de oração. Feche seus olhos. Já vai se preparando seu coração para esse momento, para aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. Nesse momento você possa entregar o seu coração mesmo para que ele tire toda qualquer ansiedade. E assim como a gente começou a cantar agora, que você proclamou, que você veio fazer aqui, eu vim falar com Deus, que você possa nesse momento ir o seu íntimo e falando com Deus, Senhor, eu estou aqui, eu quero te agradecer, eu quero te louvar, por estar hoje aqui na tua presença. Senhor, eu quero te entregar, Senhor, a minha vida, meu coração, os meus sentimentos, os meus pensamentos, para que o Senhor possa reinar mesmo sobre este lugar, sobre a minha vida. Senhor, que o Senhor já possa ir tomando posse, Senhor Jesus, já possa tomar o teu lugar, toma o teu lugar sobre nós, faça a tua presença a nós Deus, Senhor. Vem, Senhor, levantar, Senhor, tudo aquilo que está caído, Senhor Jesus. Eis-nos aqui, Senhor Jesus. O que é que você quer falar com Deus nessa noite? Se você quer somente agradecer, vai deixando sair palavras de louvor da sua boca, vai deixando sair palavras de amor da sua boca. Se você não souber o que falar, diga, Senhor, eu te amo, eu te adoro, Senhor. Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero somente nessa noite te louvar, te agradecer, te dar honra, Senhor, te dizer que o Senhor é, Senhor. Ou se você tem algo que você veio aqui com alguma intenção especial no seu coração, então você vai ser também colocando na Deus. Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu quero pedir, Senhor, aqui, o Senhor possa me anciar na minha vida, nas presenças, Senhor Jesus. Tudo aquilo, Senhor Jesus, todas as áreas da minha vida, Senhor Jesus. A minha vida profissional, a minha vida afetiva, sobre a minha casa, sobre a minha família. O Senhor possa, Senhor Jesus. Que é Deus, Senhor Jesus. Toda a honra, Senhor, toda a glória, Senhor Jesus. Vai deixando essa música crescer no seu coração. Ouvi meu Senhor bater na porta e o meu coração ficou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração ficou. Eu não vou parar, gastarei minha
descanso, eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Eu ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei a vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar.
deixa queimar, deixa queimar. Nessa noite o Senhor vai incendiar os nossos corações, Pai. Pai, aquelas pessoas, ó Deus, que estão aqui nesse local, tristes por algum motivo, Senhor, que o Senhor vai alcançar nesse momento. Incendeia, ó Espírito Santo de Deus, nessa noite. Mas não queremos sair daqui da mesma forma que entramos. Não queremos sair, Deus, da mesma forma que entramos, Senhor. A grande realidade é que se você quer algo de Deus nessa noite, talvez muita gente cria na nossa cabeça que há somente um local para buscar a Deus, há somente um templo, há somente um local onde que tenha um nome. Mas nos esquecemos que na palavra do Senhor diz: onde há 2 ou 3 reunidos em teu nome, ele diz que ali ele estaria. E hoje eu creio que aqui ele está. Então o Senhor está nessa noite aqui. Hoje você tem a oportunidade de adorar Ele em espírito e em verdade. E que você não perca essa oportunidade. Você não sabe aonde você vai estar daqui a minutos. Porque o nosso futuro não pertence a nós mesmos, nós não sabemos o que vai acontecer, mas pertence a Deus. E que nessa noite você venha se render diante do Senhor. Talvez por algum motivo você tenha alguma resistência, mas peça para o Senhor: Deus, eu tenho alguma resistência em te buscar, eu tenho uma resistência em te adorar, eu tenho uma resistência em me achegar até a ti. Mas me ajude, ó Deus, nessa minha debilidade, nessa minha fraqueza. O Senhor quer algo seu nessa noite. O Senhor quer ouvir uma canção da sua boca. O Senhor quer ouvir um pedido. O Senhor quer ouvir um louvor. O Senhor quer escutar um agradecimento. Uma ação de graça por parte de você. As coisas para mudar depende também de você. E hoje precisamos ter uma ação, precisamos ter um sacrifício. Porque sem sacrifício nós não veremos a glória de Deus nesse local. Nesse momento você vem entoar ao Senhor um cântico, um louvor, algo verdadeiro que vem no seu coração. Oh, Jesus. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. E de uma vez por todas vou me esvaziar. Vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Oh, meu Pai, o mundo insiste em me comprar,
mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. E de uma vez por todas vou me esvaziar. Vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te esqueci. Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sei, sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. A visualização do Senhor me dá é como de um muro mesmo na nossa frente. E o que o Senhor coloca muito forte no meu coração é que só precisa de um empurrão, Senhor, para que não seja derrubado. E nessa noite você possa tomar posse dessa força que você tem para derrubar as muralhas que possam haver na sua vida. E que você possa destruir todo e qualquer muro que te impeça a encontrar face a face com Ele. O Senhor está colocando hoje uma força sobre você para que você possa derrubar muralhas, para que você possa romper desafios, obstáculos que possam te impedir de melhorar, de ir mais profundo, de ir além, de ter a coragem de olhar nos olhos, de se encontrar face a face com Ele. O Senhor está falando, eu te escolhi, basta um empurrão. Que você possa fazer esse movimento com a sua mão mesmo, que você possa colocar suas mãos e empurrar esse muro. Tudo aquilo que possa estar te ancorando, tudo aquilo que possa estar te prendendo, tudo aquilo que possa estar te paralisando, te impedindo de ir além, te impedindo de viver toda a promessa que o Senhor tem para a sua vida. Nesta noite, basta esse movimento seu para que você possa conseguir derrubar, porque o Senhor está te dando força, o Senhor está te dando sabedoria, o Senhor está te dando autoridade. Amém. Amém. Que todas as muralhas possam ser quebradas. Mas para isso você precisa querer, você precisa fazer esse movimento, você precisa dar esse passo. Obrigada, Senhor Jesus, obrigada pelo teu amor, Senhor Jesus. Obrigada pelo teu cuidado, Senhor Jesus. Os pequenos detalhes, Senhor Jesus, do teu amor, que nos acolhe, Senhor Jesus, que nos sustenta, Senhor, que nos dá a direção, Senhor, sobre aquilo que precisa ser feito na nossa vida. Glórias a ti, Senhor. Nós possamos levantar as nossas mãos para a Senhor Luziene,
Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, pela tua serva. Senhor, possa dar ela toda a direção, toda a sabedoria, Senhor, toda a autoridade, Senhor, que o Senhor quer falar através dela nessa noite. Que ela seja instrumento, Senhor, em tuas mãos. Que ela seja, Senhor Jesus, guiada, Senhor, pelo teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Que toda palavra que sai da boca dela possa cair no nosso coração. Amém, Jesus. Obrigada. Amém. Seja bem-vinda. Boa noite. Tiago, daí fica bom. Dá para ver aqui, Tiago? Você quer que eu vou falar? Então, um pouquinho, se você quiser ficar ali. Aqui, ó, agora a Camila. Aqui, que aí você vê todo mundo aqui, ó, no lugar da Camila. Aqui? Aqui, ó. Aí dá para ver até quem tá lá, do lado. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente. Eu acho que é a terceira vez. Foi no retiro, uma primeira célula que a Vivi uma primeira reunião que a Vivi havia me convidado. É muito bom, né? Reunir em família, é muito bom ter reuniões como essa, onde nos fortalece, onde nos alimenta, nos ensina um pouquinho da palavra de Deus e faz com que possamos partilhar, né? Compartilhar um com o outro aquilo que Deus tem feito no dia a dia, né? E aquilo que Deus pode fazer também em nossas vidas. Eu sei que vocês viveram momentos difíceis, né, nesses últimos meses, mas Deus tem dado a vitória, tem dado a graça, né? A gente sabe que quando confiamos nele, entregamos na mão dele, se ele não fizer, quem é que vai fazer? Salmos diz, né? Se o Senhor não guardar, em vão vigia, em vão guarda, né? Se o Senhor não tiver no controle, se ele não cuidar, de nada adianta que eu ponha guardas, de nada adianta que eu acredite em qualquer outra coisa. Então, tudo que nós colocamos na mão do Senhor não teria um lugar melhor para se estar do que realmente nas mãos dele. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Deixa eu só... Vou pegar Mateus 14. Mateus 14, verso 22. A partir do 22. É uma passagem bem conhecida. E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo à noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito? E gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo, e começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou-o e disse-lhe: ó, voz de pequena fé, por que tu duvidastes? E ele, subindo ao barco, o vento cessou. Vamos só até essa passagem. Essa história de Pedro é uma história que nos leva a refletir em várias coisas nas nossas vidas, né? Aqui fala que eles passaram o dia com Jesus,
que Jesus estava ali pregando, que Jesus falou acerca de maravilhas, que Jesus mostrou para aquele povo quem ele era, ensinou. Mas quando entardece, quando anoitece, eles vão para o outro lado e Jesus fica de um lado da margem. Nesse momento, né, a gente pode enxergar que eles se distanciaram de Jesus. Eles se afastaram fisicamente de Jesus. E eles dormiram. A Bíblia fala que na madrugada, né, de repente começa um vento, uma tempestade, o barco estava muito agitado naquele lugar, e do nada aparece um homem andando sobre as águas. E é muito interessante porque aquelas mesmas pessoas que passaram o dia com Jesus e que falaram de Jesus para os homens que estavam ali perto, porque como discípulos de Jesus, um dos papéis deles era falar de Jesus, concordar com o que Jesus pregava, conhecer Jesus. Eles estavam ali, eles estavam no barco de Jesus sobre o mar, e eles olham, e no desespero, eles falam, será que é um fantasma? Eles não conseguem enxergar Jesus à distância. Eles não lembravam de tudo que havia sido pregado até aqui, nessa passagem. Eles não lembravam de tudo que eles tinham vivido e que o Deus que eles conheciam, o Jesus que eles conheciam, era um Jesus capaz de muito mais coisa do que andar sobre as águas. Mas naquele momento, de longe, eles não reconheciam Jesus. E às vezes nas nossas vidas, nós nos afastamos um pouquinho de Jesus, nos afastamos um pouquinho da figura de Jesus. Às vezes nós estamos mergulhados nos nossos querer, na nossa vontade, no nosso plano, no nosso desejo. E quando nós enxergamos Jesus à distância, nós não percebemos que é Ele dizendo, vem. Nós não percebemos que é Ele que está andando sobre as águas. Porque vocês concordam que andar sobre as águas já é um milagre? Quem anda sobre as águas? Deus. Havia uma tempestade, o barco estava ali, podendo acontecer várias coisas, mas de repente tinha um homem andando sobre as águas. E aqueles discípulos, aqueles que andavam com Jesus, que estavam aprendendo sobre Jesus, que já seguraram na mão de Jesus, que olhou ele face a face, que teve altos diálogos com ele, que se divertiu numa festa de casamento onde ele havia feito milagre, transformando água em vinho, não sabia que era ele que estava vindo em direção ao barco. E a Bíblia diz que eles tiveram medo. E a coisa mais comum na nossa vida é ter medo. Quantas vezes nós nos sentimos dentro de um barco à deriva? Parece que o mar está revolto, está ali todo nos ameaçando, e nós olhamos de dentro do barco e não conseguimos enxergar que tem um Jesus do outro lado. E que mais do que isso, que Ele não me abandona, que Ele não me deixa, que Ele está caminhando na minha direção. Porque Jesus, quando necessário, Ele caminha sobre o mar, Ele caminha sobre as águas para poder chegar até você. Para poder dizer para você, olha, eu estou aqui, eu estou contigo, pode confiar, acredite em mim. Jesus, Ele vai em direção àquele barco, e mesmo os discípulos dizendo, quem é esse? Será que é um fantasma? Quem pode andar sobre as águas? Ele chega mais perto. E o mais curioso é que Pedro, né, que ele não consegue ficar calado e nem deixar as coisas acontecer, ele fala, o Senhor é Jesus? Se o Senhor é Jesus, então manda eu ir até ti. A Elia estava mostrando uma fé, uma coragem, uma ousadia, né? E às vezes a gente olha e fala, mas Pedro foi fraco demais. Até a Bíblia fala, né, homem de pequena fé. Mas ele foi ousado e corajoso. E às vezes nas nossas vidas nós precisamos ter a atitude de Pedro no meio de todos os outros. De dizer, Jesus, é o Senhor mesmo que está me chamando? É o Senhor mesmo que está no controle desse negócio? Porque tem hora que o negócio parece que vai desmoronar, que não tem saída, que não tem jeito. Você olha para a direita, você olha para a esquerda, você olha para frente, você fala, não tem jeito. E às vezes você deixa que esse não ter jeito, que o medo, que a insegurança, que a inconstância sua, que as suas incertezas te destruam. E às vezes você está vendo que Jesus está lá, mas você não tem coragem de olhar para ele e fazer o que Pedro fez. E dizer, vem Jesus, é o Senhor? Então eu quero ir até aí.
Eu quero ir até onde o Senhor está. Tem estudiosos que diz que Pedro deu um passo ou dois sobre as águas, e tem alguns outros que diz que ele só foi quando ele pisou, ele começou a afundar e Jesus pegou ele. Tem gente que acredita que Jesus carregou Pedro no barco, ou no braço até o barco de volta. Mas eu acredito, né? Não estou querendo acrescentar nada na palavra, mas eu acredito que quando ele começou a afundar, que Jesus levantou ele, Jesus segurou na mão dele e voltou com ele para o barco, os dois andando sobre as águas. Amém. Eu enxergo essa imagem. Eu não enxergo só Jesus pondo ele nos braços e carregando ele até o outro lado para que ele não afundasse. Não, mas foi 1 ou 2 passos que Pedro deu, não sei. A Bíblia não fala quantos passos ele deu. Fala que ele começou a andar sobre as águas e ele teve medo e afundou. Começou a afundar. E quando ele começou a afundar, quem que ele clama? Jesus. Ele diz, Jesus, me salva. Jesus, não me deixe morrer. Imagina um mar lá, cheio de tempestade, né? As ondas ali, tudo parecendo que seria destruído. E ele já pensando na mente dele, meu Deus, Jesus, me salva, não me deixe morrer. Quando nós temos coragem de olhar para Jesus e dizer isso para ele, falar, Jesus, me salva. Jesus, me tira desse problema. Jesus, me tira dessa situação. Jesus, me transforma a ponto de, mesmo sendo uma mulher de pequena fé, mesmo sendo um homem de pequena fé, eu consiga viver esse milagre de caminhar sobre o mar com o Senhor, de caminhar sobre as águas com o Senhor. Porque o que Jesus quer de nós é isso. Que mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às dificuldades, mesmo no meio do desespero, mesmo quando tudo é incerto, eu tenho a convicção de que se eu segurar na mão dele, afogado eu não morro. Amém. Eu posso até molhar, porque eu acredito que Pedro molhou. Amém. Eu posso até sofrer, porque a Bíblia diz que no mundo terás aflição. Enquanto nós não formos para o reino celestial, enquanto nós não formos morar com ele, nós viveremos essas aflições. Mas as aflições, elas não podem nos destruir, elas não devem nos destruir. E a Bíblia diz que Jesus é a água. A água que mata a nossa sede, nunca mais nós teremos sede. Quando eu estou mergulhado em Jesus, eu tenho mais ousadia, mais coragem. Os meus medos, eles são vencidos. Quando eu bebo de Jesus, quando eu experimento de Jesus, quando eu caminho do lado de Jesus, né, eu consigo ter coragem para enfrentar muitas coisas. E tem sido pregado para nós que nós nem precisamos desse Jesus. Às vezes nós nos perdemos no meio de tanta informação que nós temos com as coisas do nosso dia a dia. Às vezes nós temos tempo de assistir uma série na Netflix, que é aí 5, 6 temporadas de não sei quantos episódios. Não estou dizendo para não assistir, não, porque eu também assisto série na Netflix. Mas às vezes isso se torna muito mais importante do que gastar 15 minutos, 20 minutos de oração para Deus. Quantos de nós conseguimos passar uma madrugada inteira assistindo uma TV, mas não consegue entrar para dentro de um quarto, dobrar o joelho e conversar com Deus por meia hora? Quantas vezes nós marcamos reuniões com os nossos amigos e ali bebe, dança e ouve todos os tipos de música? Isso daí cada um faz aquilo que a sua consciência manda, ok. Mas não conseguimos ter coragem de fazer isso aqui que nós estamos fazendo agora, de tirar um dia da semana para se reunir, para falar de um Jesus que anda sobre as águas e que ajuda você a enfrentar os seus medos. Ter medo não é errado. O Senhor diz para nós, lá no livro de Josué, né? Lá em Números, ele fala para Josué, tão somente ser forte e corajoso. Em Números não, em Josué. Em Números, Josué é corajoso, vai lá, é o espia, enxerga e tem coragem de chegar e falar para o povo qual que é a terra que ele viu, o que ele enxergou do outro lado, que tinha perigo, mas que era capaz de vencer aquele perigo. Quando está escrevendo sobre Josué, no livro de Josué, Deus continua dizendo para ele, tão somente ser forte e
corajoso. Por quê? Todos os dias nós vamos passar por situações que requerem de nós força e coragem. Porque o medo é uma das coisas que mais nos paralisa. E o medo deixou todos aqueles discípulos dentro do barco pensando, meu Deus, agora além de enfrentar uma tempestade, a gente ainda vai ter que enfrentar um fantasma. Com certeza eles tinham medo de fantasmas. Porque até nos dias de hoje nós temos medo de fantasmas. E eles olharam e falaram assim, meu Deus, agora a gente tem que fazer de tudo para esse barco não virar, para ele não naufragar. E além disso, nós ainda temos que enfrentar um fantasma que está vindo sobre as águas. O que vai acontecer? Mas mesmo com a sua pequena fé, porque existe fé grande. Acho que a primeira vez que eu vim aqui, eu preguei sobre uma mulher que chega onde Jesus está e Jesus fala para ela assim, ó, essa comida aqui, eu não vou pegar da comida da mesa dos meus, né? Como que é a passagem? A mulher samaritana? Sirofenícia. A palavra de Deus fala para ela assim, ó, você quer que eu tire da mesa dos meus para dar? Ela fala assim, os cachorrinhos merecem a migalha que cai da mesa dos seus senhores, eu não mereço do seu. Aí Deus fala para aquela mulher, a sua grande fé. Então, aqui a gente vê Pedro com a fé pequena, e lá nós vemos uma mulher que nem conhecia Jesus de verdade, que nem tinha caminhado com ele, mas que tinha muita fé para acreditar que aquele homem que disseram que fazia milagre, faria milagre. Não é o tamanho da fé que faz a diferença na nossa vida, é a fé. Talvez a sua é pequena, mas você precisa ter. Talvez ela é muito grande e você precisa ter. Não é possível a gente caminhar com Jesus sem fé. Não é possível caminhar e viver nesta vida sem fé, sem acreditar em alguma coisa. Quando nós não acreditamos, nós nos tornamos pessoas tão vazias, mas tão vazias, que tanto faz como tanto fez. A gente está vivendo aí o Setembro Amarelo, e às vezes as pessoas pensam que é só em setembro que a gente deve falar sobre o suicídio, que é só em setembro que a gente deve falar sobre o que as pessoas têm vivido na questão... A gente fala das emoções, mas da alma mesmo da pessoa, né? O que elas têm vivido. Não, a gente tem que falar isso o tempo todo e tem que acolher e ajudar as pessoas todos os meses do ano, todos os dias do ano. Mas, quando nós olhamos para o Setembro Amarelo e que a gente começa a buscar estatísticas e analisar, e aí você começa a conversar com o seu vizinho, com o seu colega de trabalho, e ele começa a dizer como as pessoas estão vazias. E quanto menos eu tenho no que acreditar, menos eu tenho pelo que lutar. Se eu não consigo acreditar que Jesus vai curar, se eu não consigo acreditar que Jesus vai libertar, se eu não consigo acreditar que Jesus vai salvar, por que eu vou viver? É como se eu estivesse só passando por aqui, e ninguém está só passando por aqui. Nós vamos passar por aqui, porque aqui nem é a nossa morada. Mas esse passar por aqui, ele existe um sentido, ele tem um motivo. E eu preciso buscar qual é esse motivo. Eu não sei quais são as dores. De algumas pessoas eu até sei, mas eu não sei quais são as dores que você vive, eu não sei quais são as lutas que você vive, eu não sei se você está dentro de um barco, no meio do mar e não está conseguindo enxergar a saída, mas eu quero dizer para você nessa noite que a única coisa que você precisa é dizer, Jesus, talvez o Senhor não vai vir até mim, mas eu estou indo até o Senhor. Muitas vezes nós ficamos esperando Jesus vir, mas faça como Pedro, diz, Jesus, eu vou até o Senhor. Porque eu confio que mesmo se der ruim, o Senhor vai estar lá para segurar na minha mão e vai me levantar. Amém. Afogado eu não morro quando eu estou confiante em Jesus. Que tanto de vida você tem entregado para Jesus? Que tanto do seu tempo você tem entregado para Jesus? Todos os dias eu falo para mim mesma, eu tenho 23 anos de cristã, 12 anos de pastora. E todos os dias eu falo para mim mesma, falo, Deus, e para falar a verdade, hoje eu faço muito menos do que lá atrás, quando eu me converti, quando eu comecei a conhecer Jesus. E eu falo para Deus, Deus, não me deixa perder a essência. Durante anos eu orei
pedindo o primeiro amor de volta. Ele falou, eu nunca saí daí, porque o primeiro amor é ele. Ele falou, eu nunca saí daí, você que me deixou como segundo, como terceiro, como quarto. Porque ele é primeiro sempre. Ele chega na frente sempre. No meio da tempestade, ele aparece no meio do mar, caminhando. Porque ele não nos deixa sozinho, hora nenhuma. Amém. Mas quando nós temos olhado para ele e dito, Senhor, eu estou aqui para o Senhor. Faz o que o Senhor quer. Faz o que o Senhor quer. A Ariadna falou comigo tem umas 2 semanas, e eu estava orando ao Senhor e falando com ele, falando, Deus, eu prego numa igreja grande, para quem não sabe, eu sou da igreja Casa lá na T63, eu prego num movimento grande que a gente faz nos parques de Goiânia, eu prego para várias pessoas, mas sempre quando a gente é convidado para um grupo onde a gente não se relaciona, onde a gente não conhece as pessoas, né? Eu falo, Deus, o que o Senhor quer falar particularmente com aquelas pessoas? E quando o Senhor me trouxe aqui em Mateus, na história de Pedro, o Senhor está dizendo para algumas pessoas aqui que precisa que você seja Pedro. Sobre o chamado de Deus na sua vida. Eu não conheço você, mas Deus está dizendo que tem pessoas que precisam caminhar até Ele. Que Ele está parado no meio da tempestade esperando você olhar para Ele, estender a mão e dizer, Jesus, eu estou indo. Porque a tempestade chegou e ela te paralisou. Porque a última coisa que você queria era uma tempestade na sua vida. E nós temos mania de achar que se nós estamos com Jesus, nós não temos por que viver tempestades. Nós temos mania de achar que se Jesus faz parte de mim, eu não posso passar por problemas. Eu não posso passar por luta. Eu não posso sofrer. E isso não está escrito na Bíblia em lugar algum. Em lugar algum. Alguns sofrimentos vêm da parte de Deus, não que Ele queira que nós soframos. Mas Ele precisa que nós consigamos enxergar, no meio daquilo que nós estamos vivendo, que existe uma saída, que a saída é Ele. Amém. Que é o tempo dele, que é do jeito dele e que é para Ele. Não sei pelo que você tem passado, mas eu sei que existe um Deus neste lugar, que existe um Deus nessa reunião. Amém. Que está dizendo para você assim, existe um motivo para tudo isso estar acontecendo. Amém. E eu estou aqui, só te esperando. Se você disser, Senhor, fala para mim ir, o Senhor vai estar lá, você vai falar, Senhor, fala para mim ir até ti. Ele está dizendo hoje para você, pode vir até mim. Pode vir até mim. Nós somos servos, a palavra de Deus diz, porque servo é aquele que veio para servir. Jesus foi o primeiro servo. Ele serviu, serviu e serviu. E tem gente aqui que tem o ministério de servir, está parado, não está servindo. E o Senhor está dizendo, eu estou te chamando de volta. Eu preciso que você seja meu servo. Que você faça a minha vontade. Que você ande segundo o meu querer. Que você seja meu discípulo. É normal ter medo. É normal, às vezes, achar que não vai acontecer. É normal se sentir enfraquecido mediante a uma situação um pouco mais difícil, uma situação que foge do seu controle. Mas Deus só pode operar milagres onde o homem não pode mais fazer nada. Se você ainda pode fazer alguma coisa, se o seu dinheiro pode comprar, se a sua influência pode trazer resultado, tudo bem. Digamos que a gente nem precisa de Jesus, apesar que todas essas coisas foi Ele que deu. Mas quando não existe mais saída, quando só Deus pode fazer, aí sim é a hora de você permitir que Ele faça. Ele vai entrar de uma forma extraordinária e vai fazer aquilo que Ele precisa
fazer na sua vida. Ele vai mudar a sua história, porque Ele é um Deus que ama mudar histórias. Ele é um Deus que ama olhar para você e falar assim, agora que eu estou aqui dentro, as coisas são diferentes. Amém. Queria que você abaixasse a sua cabeça e fechasse seus olhos. Deus, o Senhor conhece, Pai, cada vida que o Senhor trouxe aqui nesta noite. O Senhor conhece o barco de cada um de nós, Pai. O Senhor conhece as nossas necessidades, a minha necessidade, o Senhor conhece as minhas necessidades. O Senhor conhece, Deus, o que os nossos corações têm clamado. O Senhor conhece, Deus, aquilo que nós estamos nesse momento precisando. E eu sei, Deus, que o Senhor está à frente de cada um aqui, esperando apenas eles dizerem, me chama. O Senhor está na sua frente hoje, Ele está dizendo não, Ele está esperando você dizer, Jesus me chama, mas Ele já está te chamando. Ele te chama para que você possa ter com Ele, para que você possa pisar nas águas e ir até onde Ele está. Se existe uma necessidade da sua parte, existe um Deus do outro lado que é especialista em responder e resolver necessidades. Um Deus que está pronto para poder estender as mãos e dizer para você, vem, eu vou com você de volta até o barco, porque nesse momento a tempestade vai parar, nesse momento a sua vida vai mudar, a sua história vai ser encaminhada de uma forma diferente. Deus, o Senhor disse que aqui tem pessoas com chamados parados. Nos permitiram que fossem parados. Serviam com o coração, com amor, mas as coisas que aconteceram em volta, Pai, fechou o coração, e nesta noite o Senhor está vindo de encontro, e o Senhor está abrindo este coração. Deus, faz com que essa pessoa volte a ser apaixonada por aquilo que o Senhor a convidou para fazer, por aquilo que o Senhor, Deus, disse lá atrás, Pai amado, quando ela começou a caminhar com o Senhor, começou a acreditar no Senhor, a confiar no Senhor, o Senhor entregou esse dom, e essa pessoa, Jesus foi deixando ele. Deus, que nesta noite, Pai, o Senhor, Pai amado, visite, Deus, cada uma dessas pessoas de uma forma extraordinária. E que a Tua palavra se manifeste, Jesus, na vida delas, dando ousadia e coragem, Pai amado, para caminhar sobre essas águas com o Senhor. Ninguém aqui, Deus, vai morrer, ninguém aqui vai se afogar, ninguém aqui, Deus, vai se perder, porque o Senhor vai segurar nas mãos e o Senhor vai conduzir, Pai amado, para um lugar seco, para um lugar pronto e preparado, Senhor. Oh, Jesus. Oh, Pai, o Senhor é um Deus de misericórdia. Um Deus, Pai amado, que atende, que conhece, Pai, cada um dos teus filhos. O Senhor é um Deus, Pai amado, que prepara esta reunião toda semana, Jesus, para que as pessoas possam se sentir, Deus, abraçadas, amadas, para que elas possam se sentir, Deus, acompanhadas, encorajadas. Reforça em cada um de nós, Pai amado, aquilo que há necessidade de ser realizado nesta noite. Que todos aqui, Pai amado, sejam tomados pela Tua presença e caminhem, Jesus, conforme o Teu querer. Deus, que nem o medo nos paralise para a morte, porque o medo serve, Deus, apenas para nos paralisar ou para nos impulsionar. E que assim como foi na vida de Pedro, que seja na nossa vida, que Ele nos impulsione, Pai amado, a enfrentar o novo, a enfrentar Jesus Cristo, aquilo, Pai, que parece ser absurdo, aquilo que causa susto, aquilo que causa, Pai amado, medo, Senhor.
nos leva, Senhor, a dizer tudo ou nada. Que o medo não paralise ninguém que está aqui nesta noite, mas que impulsione essas pessoas a chegar do outro lado, ou a achar a companhia do Senhor no meio da tempestade e voltar com a companhia do Senhor para o barco, Senhor, já seguro, Pai. Aleluia. Que o Senhor seja a nossa segurança. Deus, que ao deitar, Pai amado, o Senhor, Pai, seja aquele que nos traz um sono tranquilo. Aleluia. E que mesmo que o choro, Pai amado, dure a noite toda. Aleluia. Oh, Jesus, nós consigamos ver a alegria ao amanhecer. Oh, Espírito Santo. Oh, Jesus. Começa a gerar paz, Pai amado, coragem para dizer, Jesus, me chama até ti. Começa a gerar em nós a visão de que Jesus está na nossa frente e que Ele está apenas dizendo, vem, 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 vem. Jesus te chama para mais perto. Ele te convida a estar mais perto dele. Ele te convida a caminhar sobre o mar junto com ele. Ele te convida a segurar nas suas mãos e passar essa tempestade, passar essa situação que você está vivendo de uma forma segura, porque ele é contigo. Glória a Deus. Espírito Santo. O Senhor, que é o Deus que faz nada. O Senhor, que é o Deus, Pai amado, que ama o teu povo, que ama a igreja que somos nós, Pai. Ministra do teu poder sobre as nossas vidas de uma forma sobrenatural. Oh, Espírito Então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. Ele já salvou, ele quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está na fé, o meu barquinho está, Jesus de Nazaré. Se o medo me deixar, se o seu nome eu clamarei. Não temo mais o mar, pois firme está minhas pés, o meu barquinho está, Jesus de Nazaré. Se o vento me deixar, se o vento soprar, meu nome eu clamarei. Aleluia, nós possamos lembrar do nome de Jesus. Amém, amém. No meio da tempestade. Amém. Saca ele para o seu barco. Muito bom. Amém. Queria convidar para a gente ficasse de pé. Queria chamar o Diogo e a Ana Paula aqui no meio. Nas últimas orações, a gente estava aqui intercedendo por eles lá, né? Hoje a gente tem a graça de tê-los aqui com a gente, quando não leva bem. Então, a gente possa fazer um louvor mesmo de agradecimento pela vida da Ana Paula, pela vida da mulher, né? Por ela estar bem, aí, cada dia crescendo, crescendo, e engordando mais. Então, vamos com a gente. Vamos agradecer, né?
Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, obrigada, Senhor, pela Natal, Senhor Jesus, obrigada por essa família, obrigada pela saúde, Senhor Jesus, amada, Senhor Jesus, pelas respostas, Senhor, por seu cuidado, pelo seu amor derramado sobre eles, as nossas orações, nós apresentamos para fortalecer os que essa família seja regada pelo teu amor, que sejam sempre selar e especial. e a eles e a eles autoridade, e a eles todo direcionamento, para que eles possam tomar decisões segundo a tua Continue vontade, nos dando segundo glória. aquilo que o Senhor é, O Senhor vai vir contra, Senhor. Onde aquela princesa nesse momento, confirmando em a palavra que no coração o deles, Espírito Santo vai ficar com ela nesse momento, Pai, trazendo, Deus, cura, libertação, bondade de Deus. Precisamos da bênção, para que eles sejam, eu creio que eles serão testemunhos do teu amor, mas sobre toda a que eles família, Pai. ainda irão, Senhor, testemunhar todas as graças derramadas, Senhor, Te louvamos, sobre eles, pela tua bondade. amém. Glórias a ti. Pai nosso, Que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus. Salmo.